Graça e paz, meus irmãos. Voltamos aqui com mais um Papo Reto na Fé e o nosso assunto hoje é milagre, mas de uma forma diferente, né? De uma forma mais simplificada, de uma forma mais coesa, não aquele milagre que as pessoas esperam, né? Que vai aparecer uma voz do céu e que vai, né? Uma mão vai pairar e vai resolver alguma coisa, não. A gente vai falar de milagre de uma forma um pouquinho diferente. Mas antes disso, eu gostaria de pedir, como eu sempre peço, se for possível, vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilharem, porque só assim o YouTube entende a relevância desse trabalho e consegue fazer com que chegue a mais e mais e mais pessoas. Esse é o nosso objetivo. Compartilhem com amigos, com pessoas que vocês conheçam, com parentes, nos grupos de WhatsApp. Fiquem à vontade, tá bom? Voltamos daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Como eu comentei anteriormente, né, nós temos às vezes um hábito de esperar grandes milagres, né? E nós, na correria do dia a dia, deixamos de perceber diversos pequenos milagres que Deus proporciona na nossa vida. Eu gosto muito de usar um exemplo do menino que tinha 5 pães e 2 peixes, né? E você pode encontrar isso em Mateus, em Lucas, em Marcos e em João. Eu tenho uma preferência por João, a forma que está o texto, né? E é interessante imaginar, né, aquela multidão. Nós estamos falando de 5.000 pessoas, 5.000 pessoas ouvindo Jesus. E de repente, Felipe chega para Jesus, né, preocupado, e Jesus, nem se nós tivéssemos 200 denários, nós conseguiríamos comprar pão para dar um pedaço para cada um, né? Respondendo uma pergunta de Jesus, porque Jesus perguntou, né, o que seria feito, como é que eles fariam para alimentar aquele povo. E Jesus já sabia a resposta, a verdade era essa, né? Então, no meio disso tudo, André, né, irmão de Simão Pedro, aparece com um menino, né, e diz assim: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Bom, eu acho que o primeiro milagre aí está em 5.000 pessoas, e quando a gente fala pessoas aqui, a Bíblia nessa época, quando fazia a contagem, eram homens, né? Então você pode duplicar esse número aí com certeza, né? Que tinha homens, mulheres e crianças. Vamos pensar aí nos 5.000, duplicado 10.000. E uma criança com 5 pães e 2 peixes. Provavelmente havia uma outra pessoa, haviam mais pessoas com mantimento, com alimento, mas na hora do receio de dividir, ficou com medo, né? Mas a criança não, a pureza da criança foi absoluta. Então eu gosto de mostrar isso. Quantas vezes Deus nos deu a oportunidade de 5 pães e 2 peixes e nós entendemos que eram irrelevantes para os nossos pedidos. Frequentemente a gente recebe aí dádivas modestas, né, que a gente acaba não observando e não analisando porque são pequenas. Agora, se a gente tivesse a tendência de analisar essas pequenas dádivas, esses pequenos milagres, e compará-los, né, e agrupá-los, e viver cada milagre desse, a gente ia conseguir entender a grandiosidade de Deus, né? Um raio de sol de manhã no seu rosto, a brisa do vento numa caminhada, né? Um sorriso de um amigo, uma solução inesperada para um problema que você não consegue resolver, né? Mas a gente tem o hábito de entender que isso é o acaso e não consegue ver que isso às vezes são os 5 pãezinhos, os 5 pães e os 2 peixinhos, como está em João, né?
e a gente acaba esquecendo de reconhecer a beleza desses pequenos milagres que Jesus faz todo dia na nossa vida. A gente sempre quer uma coisa às vezes maior, né, mais oponente, e esquece de agradecer o básico. Né? É muito triste, é muito doloroso, mas que nós possamos com isso entender o seguinte: enxergar que em cada pequeno milagre desse está sendo tecido um tapete, mas uma tapeçaria divina, que depois que você olhar todos aqueles pequenos milagres, todas aquelas pequenas dádivas que Deus te deu, é muito maior do que aquele grande milagre que você esperava. Então a minha palavra de hoje é essa para você. Quantas vezes você recebeu 5 pães e 2 peixes e achou que era pouco para a sua necessidade? Quantas vezes Deus te mandou 5 pães e 2 peixinhos e você não deu valor, porque não era aquilo que você esperava? Vale sempre lembrar que, né, o tempo de Deus é o tempo de Deus, né? E a vontade de Deus, ela é justa, perfeita e agradável. Se você espera algo maravilhoso de Deus, Deus tem algo muito mais maravilhoso para te dar, tá bom? Então, é isso por hoje. Um grande beijo no coração de todos vocês e espero vocês no próximo Papo Reto na Fé. Um abraço.